graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra para o seu coração. Nós vamos falar um pouquinho, fazer uma breve explanação sobre a igreja de Corinto e as duas cartas que Paulo escreveu para esta igreja. Paulo, ele implantou esta igreja quando ele fez a sua segunda viagem missionária e ele fica ali 18 meses nesta cidade, juntamente com a sua equipe missionária, a sua equipe de evangelistas, como Priscila e Áquila. Ele implanta esta igreja porque a cidade de Corinto, ela é uma das principais, é a localização de uma província romana de Acaia, localizada no sul da Grécia. No primeiro século, ela foi uma importante cidade portuária, né, do Império Romano, uma das maiores cidades do Império Romano. Com isso, chegava-se na cidade de Corinto muitos viajantes, por ser uma cidade portuária, chegavam muitos marinheiros, muitos mercadores. Então, Paulo, ao visualizar esta cidade, ele enxergou uma grande oportunidade do evangelho com a pregação da palavra, porque se implanta uma igreja forte nesta cidade, automaticamente as pessoas que chegassem ali seriam evangelizadas e elas levariam a palavra do Senhor para suas províncias, para suas cidades. Então, esta era o propósito desta igreja. Porém, que passaram-se 18 meses e esta igreja agora se torna uma igreja complicada. Como nós encontramos, né, em 1 Coríntios, nós vamos ver Paulo falando, primeiramente, ele começa dizendo Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Então ele começa primeiro identificando o seu apostolado e o seu ministério. E ele começa a descrever os problemas que esta igreja tinha. Problema de dissensões, problema de falta de união, problema de amor. Nós vamos ver vários problemas, principalmente entre os irmãos, né? Irmãos levando a juízo outro irmão, como está em 1 Coríntios capítulo 6. Ele começa a falar problema de falta de unidade, problema de dissensões. Ele vai começar a tratar problemas de casamento em 1 Coríntios capítulo 7. Ele vai tratar no capítulo 5 um grande problema da igreja que tolerava esse tipo de atitudes, como um filho tendo relacionamento com a esposa do seu pai, ao ponto de no capítulo 5 Paulo falar para que lance ele nas mãos de Satanás, para que ele tenha condições de se arrepender e ser salvo. Então nós vamos encontrar vários problemas na igreja. Por exemplo, no capítulo 3 ele vai falar um semeou, um plantou, né? Aí, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e ele fala, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então ele fala, um rega, um planta, um rega, mas o crescimento vem de Deus. Então nós vamos encontrar numa igreja complicada, com vários problemas, e Paulo então mantém um certo diálogo com esta igreja por causa por causa dos tamanhos problemas desta igreja. Era para ser uma igreja relevante, conquistadora de vidas e propagação do evangelho, mas o que nós vemos era justamente uma igreja com vários problemas, né? Parte da população, das ovelhas e da comunidade da igreja em Corinto era de judeus, mas a sua maioria era de gentios que se converteram do paganismo. E assim era difícil tirar o paganismo do meio da igreja. Então Paulo escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, tratando, né, desses problemas da igreja. Em 2 Coríntios, nós vamos encontrar falsos apóstolos contestando até o chamado de Paulo, contestando até o ministério de Paulo. Então ele começa a sua carta em 2 Coríntios, ele começa falando a sua defesa. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo, então, ele planta a igreja, fica 18 meses nessa igreja. Depois, em Éfeso, ele fica sabendo como que recebe notícia da igreja de Corinto. Então, ele escreve a primeira carta para
trazer essa contestação e para que as pessoas se arrependam e voltem para o Evangelho. Então, em 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai instruir sobre a ceia, porque estava havendo uma falta de comunhão entre os irmãos. No capítulo 13, ele fala sobre o amor, porque estava faltando amor, né? E ele ensina sobre este amor. Depois, em 2 Coríntios, nós vamos ver ele fazendo uma defesa, né, do ministério por causa desses falsos apóstolos que diziam que nem apóstolo Paulo era. Então ele traz essa contestação. Em 2 Coríntios, ele já agora na Macedônia, ele escreve, ao saber de mais notícias da igreja de Corinto, ele escreve para falar: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntio, como todos os santos que estão em toda a Acaia. No capítulo 2, ele continua falando sobre uma porta que se abriu para a pregação do evangelho. E no capítulo 3, Paulo começa a trazer uma analogia à lei e também à graça. Ele fala de Moisés, da lei, e ele fala também da graça maravilhosa em Jesus Cristo. Então, no capítulo 3, do versículo 4, e na verdade, Paulo, antes disso, ele fala: olha, eu trouxe para vocês, eu não pude trazer um alimento mais sólido, né? Porque ainda sois crianças no Evangelho. E no capítulo 3, então, ele faz um comparativo entre a lei e a graça. No capítulo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, ele fala: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E Paulo vai explicar esta capacidade que vem de Deus, porque lá no capítulo 4 ele fala que nós temos um tesouro em vasos de barro. E esse tesouro é justamente o Espírito Santo que nos guia, é o tesouro que Deus colocou em nós. E aí Paulo vem falando desta capacidade de compreensão que não vem de nós, mas vem do Espírito Santo. No versículo 6 ele falou: qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, e quando ele fala ministério da morte, porque em Romanos ele vai dizer, no capítulo 7, que ele conheceu o pecado senão pela lei. Então ele está trazendo essa palavra justamente colocando a lei como ministério da morte, porque a lei ela nos condenou. Então ele fala que esse ministério ele foi gravado em letras em pedra, que são os mandamentos. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Ou seja, ele coloca esse ministério como um ministério da morte, porque a lei condenou e nos mostrou quão miserável nós somos. E agora, ele fala também que ele veio em glória, porque a lei, o Velho Testamento, ele é glorioso. Paulo vai falar isso em Romanos, mas ele fala que esta letra, ela nos matou, como Romanos capítulo 7. Vou voltar aqui um pouquinho, em Romanos capítulo 7, só para mostrar essa comparação que Paulo faz entre a lei e a graça. Ele fala assim no capítulo 7: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, porque todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamado adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Versículo 7, ele fala assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então Paulo ele começa a fazer essa comparativa entre a lei e a graça. E ele fala no capítulo 3 que o ministério
da letra escrita em pedras, ela foi gloriosa, mas ele fala ainda no versículo 7 que não se podia fitar os olhos nele. Moisés não se podia fitar os olhos nele por causa da glória, porque o Velho Testamento é a sombra do que haveria de vir. Ela não é uma imagem exata. Então, naquele momento, a sombra, a glória do Senhor estava encoberta, como no versículo 7, que ele fala assim: veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então ele nos revela que o ministério do Espírito Santo, ele é mais glorioso, a nova aliança é mais gloriosa do que a velha aliança, porque ela é a sombra do que haveria de vir. E a nova aliança é o cumprimento do velho. E no versículo 11 ele fala: porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é a glória o que é permanente. 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas o seu sentido fora endurecido, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi Cristo abolido. E ele começa a dizer, então, no capítulo 3, que nós temos este ministério com o rosto descoberto, porque agora a glória do Senhor foi revelada em Cristo Jesus, e ele termina o capítulo 3 dizendo isso. E ele fala: mas todos nós, com o rosto, com a cara descoberta, refletindo como a um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ele fala que nós refletimos como um espelho a glória do Senhor, mas o que na lei estava oculto e tinha um véu separando, agora a nova aliança, o véu foi tirado para que todos tivessem acesso à glória de Deus. E no capítulo 4 ele continua trazendo essa palavra para nós. Ele fala no versículo 3: mas ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Ele fala: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Porque nós somos um condutor da glória do Senhor. Nós somos um agente de glória do Senhor. Então nós não podemos estar com véu, porque o véu impede, como a palavra está falando, impede para os que se perdem. Nós temos que estar sem véu para justamente alcançar esses que estão perdidos da glória do Senhor. Por isso que o véu foi tirado, a glória foi manifestada em Cristo Jesus e em nós, mediante Cristo Jesus, para que a glória de Cristo em nós alcance aqueles que estão perdidos. Porque se estivermos com véu, a palavra diz: se o nosso evangelho está encoberto, que na verdade o véu já foi tirado, para os que se perdem está encoberto. Ou seja, perderemos uma grande oportunidade de evangelismo, uma grande oportunidade de sermos pescadores de almas. E ele fala aqui também no versículo 4 que o Deus deste século, ele fala que Satanás é o Deus deste século. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não recebam, para que a luz não resplandeça, para que o evangelho não apareça. E aí ele fala que ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Então ele fala que o tempo todo a mensagem dele é Cristo, e não de um apóstolo, e não de uma pessoa humana, mas de um Cristo, um Deus que veio em forma humana, como Filipenses capítulo 2 vai falar que ele abriu mão da sua glória, tornou semelhante aos homens, e ou seja, este Deus pisou na terra. Este Deus se fez carne, conforme João também vai dizer, e o verbo se fez carne. E ele continua dizendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, como eu disse aqui, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, nós não temos a capacidade, como ele menciona
nos capítulos anteriores que o conhecimento não vem de nós, mas que vem justamente deste tesouro guardado em vasos de barro. Esta é a maravilhosa graça do Senhor. Olhar e ver a miséria humana, a condição humana, e ele se compadece. E ao se compadecer, e quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador nesse plano maravilhoso de redenção explicado por Paulo em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14, então nesse plano de redenção, quando nós entramos e reconhecemos este plano de salvação, vimos que o Senhor deposita em algo tão frágil como eu e você, algo tão precioso, que é o Espírito Santo de Deus. No versículo 8 ele fala: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Como eu já disse aqui, nós somos um condutor da glória do Senhor, mas essa glória precisa nos alcançar para que nós possamos alcançar outras vidas. Então, o capítulo 4, ele vai trazer esta palavra e qual é a responsabilidade do cristão. Primeiro, de vivermos em santidade, de refletirmos como imagem, como num espelho, a imagem de Cristo. Porém, que agora sem véu, essa glória foi revelada a nós e precisa ser revelado a outras pessoas. E a responsabilidade é o que ele disse aqui, que nós precisamos, a nossa vida precisa refletir a vida de Jesus, precisa se manifestar a vida de Cristo. É como digo, que diminua eu e que cresça o Senhor, que nós possamos diminuir cada vez mais e que o Senhor cresça. Então, o capítulo 4, ele vai trazer isso. E ele termina dizendo assim, versículo 16: por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que não veem são eternas. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. O véu, o Senhor Jesus já rasgou na cruz do Calvário. Como Hebreus vai dizer, que nós podemos chegar com ousadia ao trono da glória. O que os nossos olhos veem são temporais, mas as questões espirituais, elas são eternas. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que as questões espirituais se discernem espiritualmente, ou seja, é mediante ao Espírito Santo que temos revelação do sobrenatural. E Paulo vai trazer isso nesse capítulo, que precisamos refletir sem um véu a imagem e a manifestação de Cristo. Seja um condutor da glória do Senhor. Venha manifestar deste poder, em nome de Jesus.